Shalom, Haverim. Shalom, amigos. Que o Eterno te abençoe e te guarde. A você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Mais uma vez, o Eterno nos concede essa maravilhosa oportunidade, pela sua misericórdia, pela sua graça, de estarmos reunidos para estudarmos a palavra de Adonai, que prevalece para sempre. Nós estamos nessa série de estudos, Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, leitura interpretada. Então nós vamos dar continuidade a esse maravilhoso, a esse excelente material que foi disponibilizado para nós, relacionado ao nosso Mashiach, Yeshua, as suas palavras. Matitiahu, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Então, por favor, gostaria que você abrisse em Matitiahu, Mateus capítulo 5, e vamos dar continuidade. Capítulo 5, verso 6. Capítulo 5, verso 6. E aí vocês vão ter uma imagem maravilhosa, lindíssima imagem. Ao fundo, o Kinneret, que vem da palavra Kinor em hebraico, pois o seu formato é como um violino, parece um violino. É o famoso Mar da Galileia. Lindíssima imagem. Aqui a Silvia, que é minha mãe. Beijo, mãe. Ela está sentada aqui no Monte Arbel. Monte Arbel é um monte muito especial, com muitas histórias durante o primeiro século, e um lugar justamente que dá para se ver de cima a Galileia. Um lugar fantástico, maravilhoso. Matitiahu, capítulo 5, verso 6. Matitiahu, Mateus, capítulo 5, verso 6. Nos diz o seguinte: Ashirei, Hareivim, Vehatsemiim, Litzedaká, Kiem Irvaium. Ashirei, felizes, são os que têm fome. Ora, como alguém que tem fome pode ser feliz? E não só fome, como também Vehatsemeim, os que também têm sede. Eu não vou comentar muito sobre esse verso, pois sem dúvida nenhuma, é o verso do Sermão da Montanha que eu mais comentei de todos. Foi esse. Em vários estudos, com certeza você que está me ouvindo, que acompanha os nossos vídeos, já ouviu as nossas explicações. Então, eu quero mostrar a vocês. Yeshua está falando para pessoas, a maioria delas ignorantes, iletradas, indoutas, rejeitadas pelo povo da capital, simples pescadores, agricultores, que viviam um período de total degradação da vida
unida da nação de Israel após o exílio babilônico. Isso foi justamente promovido por Roma. Roma separou, afastou as famílias, as tribos que restaram, as duas tribos que restaram, e mais a tribo de Levi também. Roma interferiu em tudo isso, fragmentou, arrancou famílias da região de Yehuda e enviou-os para Galiléia. Todos esses que habitavam na Galil, eles não são de família originários de lá, porque as tribos originárias da Galil, que se assentaram na Galil, que foram sorteadas para Galil, para Galiléia, estavam no exílio desde 700 anos antes, o exílio assírio, as 10 tribos perdidas. Então, ele está falando para pessoas que tinham baixa estima, pessoas que sofriam, pessoas que muitas vezes não tinham direito do que comer. E ele ensina isso. A tzedakah tem que ter fome, tem que ter sede de fazer tzedakah. Por mais pobre que seja uma pessoa, ela sempre tem algo para dar a quem precisa. Felizes os que têm fome e sede para fazer tzedakah, porque serão satisfeitos, serão fartos, terão um banquete para ele se fartará. A fome de fazer tzedakah e a sede, duas palavras que são comer e beber, duas coisas mais básicas para o ser humano. Símbolo de tzedakah. Yeshua utiliza no sentido figurativo. Ele não está falando só de comida e bebida, que são as duas coisas básicas da tzedakah, mas ele está falando que não importa quão simples, humilde, pobre e necessitado seja o ser humano, sempre vai ter alguém precisando de algo que ele tem. Então temos que ter essa fome, essa sede, fome, desejo, vontade de buscar ajudar alguém que precisa, que necessita. Tzedakah, como diz o texto, tzedakah vem da palavra tzedek, justiça. Tzedakah é fazer justiça no sentido de ajudar o necessitado. Por exemplo, alguém precisa de comida. Não é justo que, com tanto alimento na terra, alguém necessite de comida. Então, quando alguém dá aquela comida, sacia aquela fome, ele fez justiça. Ou seja, ele fez tzedakah. Mas não é só fome, não é só sede, não só roupas. Depende muito do que a pessoa necessita e muitas vezes é uma pessoa rica. Rica de acordo com os padrões da humanidade. Ou seja, ele tem muito dinheiro. Ele tem tudo que os bens materiais podem comprar. Mas ele não tem paz. Ele não tem amor. Ele não tem amigo. Verdadeiro ele não tem. Ele não tem alguém, por exemplo, que o abrace, o ouça e seja um companheiro, não pelo fato dele ser rico, pelo fato dele ter bens, mas simplesmente pelo fato de desejar ajudá-lo, porque o ama. A Escritura nos dá um exemplo, e eu quero dar esse exemplo para vocês e finalizar esse assunto, até porque é um assunto que a gente fala bastante. Eu quero que vocês vejam o texto que está em Gênesis, capítulo 15, verso 5. Verso 5 e verso 6. Esse texto é muito interessante
justamente porque ele explica exatamente o que eu estou falando agora. Ninguém é pobre demais para não poder fazer de tzedakah. E ninguém é rico demais que não precise de tzedakah. Todos no universo precisam de tzedakah. E todos no universo podem fazer tzedakah. Veja. Vayotse oto ha'hutzah. Então o levou para fora, Vaiomer, e disse, Rabet na, Hashamaimá, olhe para os céus, eu te rogo, olhe para os céus, eu te rogo. Uspor e conte, uspor e conte. Hakohavim, as estrelas. Imtuhal, até hoje é assim em hebraico, si tuchal, poder, se puderes, futuro. Uspor hakohavim, imtuchal, se puder. Lisepor otam, se puder contares. Vai, Omer. Lo ko iye zarecha. Assim serão, assim será a tua semente. Olhe para os céus, por favor. E agora, conte as estrelas, se puder contá-las. Assim será a tua semente, a tua descendência. Aí vem o verso 6. Veremi, e confiou, e acreditou e confiou plenamente naquela palavra. O final da palavra Reemim, que vem da palavra emuná, é exatamente as 3 letras que formam um acrônimo muito famoso no mundo inteiro. O acrônimo mais famoso do mundo. Que muita gente nem sabe que é um acrônimo, né? Aleph, Mem e Nun. Aleph, Mem e Nun. Amém. Elohim, do Aleph, Melech, do Mem, e Nun, Neeman, fiel. Elohim, Melech é rei, Neeman, fiel. Elohim é rei, fiel. Então, quando falamos isso, dentro desse sentido, desse acrônimo, não amém como assim seja, ou sim, ou, né? Como muita gente entende, amém é um acrônimo. 3 palavras, Elohim, Melech, Neeman. Então, quando falamos amém nesse sentido, que o eterno é rei fiel, não importa a situação, o momento, por pior que seja, quando confiamos e falamos isso para ele, amém. Ou seja, eu sei que ele é fiel, eu confio nele. É exatamente isso que sentiu, que pensou, que expressou no seu coração o nosso pai Abraão. Ele não tinha condições de ter filhos e muito menos gerar um número incontável como as estrelas que ele estava observando. Mas mesmo assim ele confiou. Ele não tinha um ainda. Ele não tinha nenhum filho. Mas ele confiou quando o Eterno mostrou a ele o céu e as estrelas. Ou seja, ele pensou, Elohim, Melech, Neeman, Elohim
É um rei fiel. Veremim Badonai, ele confiou no Eterno. Va Yarshebea Lot Sedaká. Lot Sedaká. Veja, a mesma palavra que Yeshua cita. Sedaká. Ele confiou no Eterno, ele acreditou no Eterno, e isso lhe foi creditado. Vai Yarshevea. Foi creditado para ele. Lot Sedaká. Como de Sedaká? Lo, não com Aleph, que é não, mas com Vav, que é como. Como de Sedaká. Ora, Abraão fez de Sedaká. E para quem ele fez de Sedaká? Para Adonai, para o Eterno. E essa é simplesmente, isso é simplesmente algo incrível, fantástico, porque quando descobrimos isso, nós passamos a entender que o Eterno está mais perto do ser humano do que a gente imagina. Ele está mais próximo de nós, ele está mais próximo de você do que você imagina. Ele se interessa por você mais do que você imagina. Tem algo em você. Tem algo na sua vida que é único, que ninguém pode dar para ele, somente você, mais ninguém. E é exatamente o seu coração, a sua confiança, o seu amor. Ahavá. Amor. E amor é algo que nunca será interesseiro. Não existe amor interesseiro. Não é amor. É fingimento. É uma armação. O amor, ele não é fingido, ele não é interesseiro, ele não quer nada em troca. É amor. Ahavá. E o Eterno, ele tem falta de alguma coisa? Ele falta alguma coisa? Falta o nosso coração, ou seja, o nosso amor, o nosso ser, o nosso íntimo, que ele abriu mão. Ratson Hofshi, livre escolha, e deu ao ser humano. E ele é o que ele mais quer, é o que ele mais deseja. Que o ser humano confie nele, acredite nele, o ame. Isso é de Sedaká para o Eterno. O Eterno tem falta de alguma coisa? Tem. É justo que ele tenha? É justo. É justo que o ser humano confie nele, pois ele criou todas as coisas. Pois o seu caráter é irretocável. O seu amor pelo ser humano não existe igual. Então não é justo que o ser humano não confie no Eterno. Não é justo. Então, quando você confia, quando você o ama, quando você acredita nele, você fez justiça, você fez sedaká, você deu algo a alguém que necessitava. Por isso eu disse no começo, todos precisam de sedaká e todos podem fazer de sedaká. Mas temos que ter fome e sede. E veja nesse texto, pessoal, de Gênesis 15, 5 e 15, 6, que acabamos de ler, o Eterno colocou um código aqui, sabia? Um selo. Costumo dizer um selo. Veja a palavra vaiomer. Eu coloquei o Aleph de vermelho, vocês estão vendo aqui, o Aleph de vermelho. Prestem bem atenção. O selo que colocou Adonai. Você vai contar 10 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A 10ª letra é um Re. Então eu tenho Aleph e eu tenho Re. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A 10ª letra é um Bet. Então eu tenho Aleph, Re e Bet.
Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. A 10ª letra é um Re, formando Aleph, Re, Bet, Re. É um código, é um selo. Sabe o que é isso? Ahavá, amor. Aleph. Deixa eu apagar aqui, não ficou legal. Pronto. Aleph. Re. Bet. Sem dagueche, tem som de V. E o Re novamente, formando a palavra Ahavá, amor. E o espaço equidistante de 10 em 10 nos lembra das 10 palavras maravilhosas que é a expressão do amor do Eterno, que ele falou à humanidade porque ele ama a humanidade. Quando você confia nele, quando você acredita nele e você o ama, obedecendo aos seus mandamentos, porque amar ao Eterno significa obedecer aos mandamentos. Você faz Tzedakah. Só mais um texto sobre Tzedakah, para irmos para o próximo verso. Está em Gênesis, logo depois disso, capítulo 18, verso 15. Olha aqui. Que idaitiv, pois eu fiz conhecido a ele, eu me revelei a ele, Lemaan Asher Itzavé, para que ele ordene et banav aos seus filhos, ve et beitou, e a sua casa, harav, depois dele, ve shamru derech Adonai, para guardarem, que guardem o caminho de Adonai, la'asot, para fazer Tzedakah. Olha só, o Eterno disse que se revelou a nosso pai Abraão justamente para que Abraão ordene aos seus filhos e à sua casa que guardem o caminho do Eterno e que façam Tzedakah. É exatamente isso que Yeshua está falando. Felizes os que têm fome e sede. E aí todo mundo ficou impressionado. Mas como pode alguém com fome e sede ser feliz? Fome e sede para fazer tzedakah. E a principal tzedakah que o ser humano pode fazer é justamente para o Eterno, para Adonai, para o Todo-Poderoso, para o Rei Criador de todo o universo, para o Hashem. Essa você pode fazer. Essa você tem que fazer. É justo que você o ame. É justo que você creia nele, confie nele. É justo. Quando você faz isso, é creditado como tzedakah. Muito bem. Essa imagem lindíssima da maravilhosa cidade litorânea de Netânia, ou Natânia, presente do Eterno, Natânia, o antigo Moshav, do início dos anos 50, logo no começo da formação do Estado de Israel. Muitos sobreviventes do Holocausto vieram, inclusive nessa praia aqui de Netânia, tem até um elevador aqui, olha, esse aqui é um elevador, e faz a pessoa ir para o nível mais baixo, lá embaixo, na própria praia. Esse é um calçadão, Tayelet em hebraico, é um lugar realmente muito especial. Se estiver em Israel, dê uma passadinha em Netânia, vale muito a pena. Um lugar muito especial. Bom, essa imagem de fundo. Vamos para o verso 7 do capítulo 5. Ashirei Baalei Rachamim, Kihem Iruhamu, Kihem Iruhamu. Felizes os que demonstram misericórdia, porque lhes será demonstrada a misericórdia. Agora presta atenção nas palavras de Yeshua no hebraico.
que é bem interessante. Felizes, olha a palavra que ele usa, Baalei, Baalei, o plural de Baal. Como assim? Yeshua falou Baal? Gente, volto a repetir isso 1 milhão de vezes. Essa o número de repetição que eu já falei sobre isso. 1 milhão. Estou exagerando. A palavra Baal em hebraico quer dizer marido. A língua hebraica é a língua da criação. A língua hebraica era a única língua que o ser humano falava até a Torre de Babel, a Torre de Babel. Até ali falava-se uma única língua. E essa língua era o hebraico. Se não houvesse, veja, não foi a vontade do Eterno, não é a vontade do Eterno que o ser humano tenha línguas diferentes. Não é. A vontade do Eterno, porque senão ele já criava o ser humano já, cada um que nascesse falando uma língua diferente. Não é a vontade do Eterno. Veja, o evento que fez os seres humanos falarem línguas diferentes, confundir a confusão das línguas. Bavel, em hebraico, quer dizer mistura, confusão, misturar, confundir. Aquele evento foi uma recompensa pela transgressão humana, pela desobediência humana, pela rebeldia, uma consequência de um pecado. Por causa do pecado, da desobediência, de não obedecer à ordem do Eterno, de se espalhar pela terra e encher a terra, e, ao invés disso, ficarem juntos por causa de uma torre que estavam construindo que atingisse os céus, foi que o Eterno confundiu as línguas, porque até ali falava-se a mesma língua. Isso é bem interessante. Por isso, as primeiras nações da Terra, os nomes são hebraicos. Por exemplo, Cush, Mitzrayim, Cush, Etiópia, Mitzrayim, Egito, Put, Canaã, todos são nomes hebraicos. Os primeiros nomes são hebraicos, as primeiras palavras são hebraicas. E, obviamente, os primeiros deuses criados também são nomes em hebraico, porque só existia essa língua. Por isso, quando fizeram o deus Baal, o marido de quem? De Asherá, a mulher dele. Foram os dois primeiros deuses, o casal, Baal e Asherá. Por isso o nome é hebraico, mas não quer dizer que esse nome, as palavras em hebraico têm significados. Então, até os dias de hoje, a palavra Baal quer dizer marido. Então, é algo utilizado corriqueiramente de Adão até os dias de hoje. De Adão até hoje. Nunca mudou isso. Quem fala a língua hebraica, marido, só tem essa palavra, Baal. Né? E Yeshua utiliza também, como muitos na escritura utilizam, o tempo inteiro. O próprio Eterno utiliza isso. A palavra Baal, marido, aqui, está no plural, Baalei. Maridos, Rachamim, de misericórdia. Ao pé da letra é isso, maridos de misericórdia. O que significa maridos de misericórdia? O que é isso? Felizes os maridos de misericórdia, que rem iruhamu, pois eles terão misericórdia, ou seja, será demonstrada misericórdia para eles. Marido, no sentido da palavra Baal, é o sentido da palavra dono, senhor, no sentido de possuidor.
Esse é o sentido da palavra Baal, marido. Ou seja, ele se casou com a mulher, ele é, entre aspas, não me entenda mal, por favor. Ele é o dono daquela mulher. Dono, em que sentido? Ele é o dono, ela não tem vontade própria, ela não pode fazer nada, só o que ele manda? Não, não é isso. Não tem nada a ver com machismo, não tem nada a ver com isso, não. É dono no sentido assim, aquela mulher já tem dono, já tem um Baal, já tem um marido, ou seja, já tem um possuidor, um dono. Outro homem não pode possuí-la. É um dos piores pecados. Inclusive, o Eterno fala sobre isso nas 10 palavras, a questão do adultério. A questão de uma mulher casada é algo tão sério, que não era só o povo do Eterno que seguia isso. Gente, todos os povos da terra seguiam isso, inclusive os mais poderosos, como, por exemplo, os egípcios, os faraós, por exemplo. Reis. Veja, eles poderiam ter quantas mulheres eles desejassem. Um faraó, um rei, poderia ter quantas mulheres eles desejassem, mas jamais poderia ter uma casada. Jamais. Lembre-se, por exemplo, que Abraão, nosso pai, logo que ele chegou em Canaã, que ele desce ao Egito por causa da fome, ele ficou com medo da sua esposa, que era muito bonita, Sara, que ainda era chamada Sarai. Ele ficou com medo do faraó querer possuí-la, mas ele sabia que jamais o faraó poderia, porque ela tinha um Baal, ela tinha um dono. Porém, se aquele Baal morresse, se aquele Baal saísse de cena, morresse, ela ficaria desimpedida e assim poderia ser possuída por qualquer outro homem, inclusive pelo faraó, obviamente, que sem dúvida patrocinaria a morte de Abraão. Foi isso que ele pensou, por isso que ele mentiu, dizendo que era sua irmã. Então, Baal é nesse sentido. Ela já tem um dono, ou seja, ela já tem um marido. Ela não pode ser tomada, ela não pode ser possuída. O homem que faz isso é o mais maldito da terra. Todos os povos tinham essa consciência. Agora eu quero que vocês pensem nisso e se lembrem agora do que fez David Hamelech, do rei David, com Batsheva e contra um homem de abençoada memória chamado Uriah, Arquiti, o Eteu. Então, veja o que eu falei e transfira a história para Davi. Davi foi um dos únicos na Escritura Sagrada, registrado na Escritura Sagrada, que cometeu algo um dos únicos, dos poucos que cometeram esse pecado tão terrível, que é possuir uma mulher que já tem Baal, que já tem um possuidor, já tem um dono, já tem um marido. Dono é nesse sentido. Porque essa palavra, ela é muito forte, Baal, ela é muito forte. Ela é muito forte quando vem aos ouvidos de outro homem. Quando ele ouve que a mulher tem um Baal, ela tem um dono. Então eu não posso tocar, eu não posso chegar próximo, eu não posso desejar. Yeshua, inclusive, fala disso nesse sermão. Você não pode nem desejar. Você não pode nem pensar no seu coração. Porque ela tem um Baal, ela tem um dono, um marido. Por favor, não me interpretem mal, de forma mais didática possível. Você sabe, esse é sempre o nosso objetivo aqui. Fazer com que vocês se aproximem da língua o mais, por menos conhecimento que você tenha do hebraico, mas que você se aproxime dela, que você a possua dentro de você, para você entender o texto. Então, Baal é isso. Eu quero que você entenda o que significa Baal. Possuidor,
dono. É dele e ninguém pode tascar, ninguém pode triscar, ninguém pode nem desejar. É dele. Não quer dizer que a mulher vai viver exclusivamente para ele e não vai ter vontade própria. Gente, isso não faz parte da Escritura. Veja, por exemplo, Provérbios, no final de Provérbios, capítulo 30, capítulo 31, capítulo 30, né? Não lembro se é 31 ou 30. Eshet Ha'il, a mulher virtuosa. Leia, você vai ver que isso não faz parte da cultura hebraica, nunca fez. As mulheres, elas são extremamente consideradas dentro da cultura bíblica. Eu posso citar vários exemplos, mas não é o caso aqui agora. Nosso caso é você entender a palavra Baal para você entender o que é que Yeshua está falando aqui. Baalei Rahamim, donos, possuidores de misericórdia. E misericórdias, que Raham é misericórdia, Rahamim, misericórdias. Mas é claro porque também a palavra que veio anteriormente está no plural. Donos das misericórdias, possuidores de misericórdias, maridos de misericórdias. Ou seja, é uma pessoa, feliz é aquele que possui a misericórdia, que é dono de misericórdia, ou seja, ele tem controle sobre tudo isso. A misericórdia está na sua mão. Ele tem controle em praticá-la. Ele tem controle para dar a quem ele quer, porque está na mão dele. Isso é muito forte, né? É difícil de entender um pouco, mas o que Yeshua está querendo dizer é: a pessoa, ela é tão misericordiosa, porque ninguém pode ser dono de misericórdia. Só um é dono de misericórdia, que é o Eterno, obviamente. Ele é chamado El Melo Ramim. El Melo Ramim. O Eterno que é cheio de misericórdia. Mas Yeshua está colocando aqui o seguinte: você tem que demonstrar misericórdia de tal forma como se a misericórdia fosse sua, como se você fosse dono dela. É a prática. Você demonstra tanto misericórdia que as pessoas pensam: gente, esse homem é cheio de misericórdia. É isso que ele está querendo dizer. Temos que ser assim. Temos que demonstrar misericórdia. Não podemos ser implacáveis, vingativos. Temos que entender que as pessoas têm problemas, que as pessoas são imperfeitas. O ser humano, ele não é perfeito, o ser humano, ele é cheio de defeitos. Todos nós temos falhas, todos nós temos defeitos. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém. Se você, Baruch Hashem, demonstrar misericórdia para todos aqueles que te fazem o mal, não buscar a vingança, não ser implacável, que Iruhamu, a misericórdia será demonstrada para você. Você será confortado. O Eterno sempre terá misericórdia de você, porque o que você faz para o próximo, você faz para o Eterno. Verso 8. Outra expressão hebraica muito interessante. Ashirei barei levav. Ashirei, felizes, barei levav. Ashirei, barei levav. Que hem izezu e rezu et Elohim. E rezu et Elohim. Felizes, barei levav, os puros de coração.
os que têm pureza no coração, os limpos de coração, pois eles e Jesus verão. Porém, essa palavra aqui é uma palavra diferente da terminação re, que é ver, observar. Irres, irres, resu, é um contato, uma forma de observar, de ver por dentro. Como assim por dentro? Bom, essa é uma palavra utilizada para, hoje em dia, quando se faz exames de imagem, eu não sou autoridade nesse assunto, mas quando você faz um tipo de exame para ver como é que o corpo está por dentro, os órgãos, né? É utilizada uma palavra com a mesma raiz. Ou seja, é ver por dentro, ver mais profundamente, não superficialmente, que é a palavra re, que você vê o que os seus olhos olham, o que os seus olhos estão observando. E essa forma de ver aqui é uma forma mais profunda, não o exterior, mas o interior. Veja, o Yeshua, ele traz algo incrível, gente, porque ele fala do nosso interior, do nosso coração, puro de coração. Barei lev, puro de coração, significa sinceros, honestos. Essas duas palavras juntas, barei levav, sinceros, honestos, puro de coração. E o coração é a parte do ser humano que o Eterno não pode tocar, a não ser que o ser humano abra a porta para ele, com a sua chave que ele tem na sua mão, abra a porta e ele entre para o Hashem. Então, se você for puro de coração, se tirar do seu coração as pedras, os pedregulhos, se você arar o seu coração, se você arar, deixando o seu coração puro, limpo, sem as pedras que nos atrapalham, que nos afastam do Eterno, que impede que ele possa verdadeiramente habitar no nosso coração. É por isso que diz, se você fizer isso, se você for puro de coração, você vai ver a Elohim também por dentro, também o coração dele. Você vai entender ele muito mais, você vai ter uma ligação muito mais profunda com ele. Ver ao Eterno aqui é ver ele como ele realmente é, por dentro. Isso é incrível. Isso é uma promessa incrível. Mas quando isso acontecerá no mundo vindouro, ou já podemos, a partir de agora, nessa caminhada, vislumbrar, já podemos nessa caminhada ver o Eterno, não exteriormente, mas por dentro, ver o seu coração, ter esse contato íntimo com ele, mais íntimo ainda, mais profundo ainda. Isso depende muito da primeira parte do texto. Puros de coração, sinceros, honestos, coração totalmente limpo. Quanto mais puro nós formos, mais ele vai preenchendo o nosso coração. Verso 9 nos diz o seguinte: Ashrei, felizes, Osei Shalom. Ashrei, felizes, Osei, os que fazem, os que promovem a plenitude. Felizes os que promovem a plenitude. Porque a palavra shalom não quer dizer apenas paz.
A palavra shalom não quer dizer apenas paz, como muita gente acha e pensa. A palavra shalom, ela tem 7 significados. Então, eu quero extrair com vocês, nesse momento, os 7 significados da palavra shalom. Vamos lá. Veja o Shin aqui, ele tem 300, o valor numérico da letra Shin. O Lamed, 30, 330. O Vav é 6, 336. E o Mem, 40, 376. 3, 7, 6. A raiz da palavra Shalom, 3 mais 7, 10 mais 6, 16. 16 não é uma raiz. Raiz é só um número. 1 mais 6, 7. A raiz da palavra Shalom é 7. Então, por isso que eu coloquei a tradução plenitude. Felizes os que promovem a plenitude. Paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem do Eterno, que vem de Adonai. Paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria, felicidade. Mas aqui a palavra Shalom, não, o nosso Yeshua, ele não está falando simplesmente nesses 7 significados, mas ele está falando no sentido da palavra, que é esse sentido aqui, plenitude. Felizes os que promovem, os que fazem plenamente. Felizes os que fazem a plenitude, os que promovem a plenitude. Pois eles serão chamados Kihem e Kra'u, eles serão chamados Binei Elohim, filhos de Elohim. Sabe por quê? Porque eles promovem, eles fazem plenitude. Mas a plenitude não vem do Eterno? A plenitude não vem do Eterno? Tanto que quando a gente cita os significados da palavra Shalom, quando a gente termina, a gente diz que vem de Adonai. Porque só vem de Adonai. Por isso que você não precisa falar Shalom Adonai. Não precisa falar, tá errado. É errado no sentido de redundância. Meu amigo, Shalom só vem do Eterno. Não precisa falar Shalom Adonai. Shalom não vem de outra pessoa. Só vem do Eterno. Só existe Shalom se o Eterno conceder Shalom. Ninguém pode conceder, nem o dinheiro não pode conceder Shalom. Nada, só o Eterno, ok? Shalom já é uma palavra completa. Então, se Shalom só vem do Eterno e o nosso Mashiach está dizendo aqueles que promovem Shalom serão chamados filhos de Elohim, ou seja, foram gerados pelo Eterno. Filhos é isso. Foram gerados. É igual ao Pai. É uma continuação do Pai, ou seja, é um espelho. Gente, é muito profundo esse texto. Ser chamado de filho de Elohim é porque você promove a plenitude. Você vive a palavra plenamente. Você não vive só uma parte dela. Plenamente. Plenitude. E plenitude é início, meio e fim. Como os dias da semana. A plenitude da semana é no Shabat, quando se termina a semana e se inicia a outra. Tem que começar, continuar e terminar. Isso é plenitude. Agora, querer só uma parte não é plenitude, é pedaço. Pela. Pedaço, fatia. Muita gente quer ser chamado de filho de Elohim. Mas Yeshua diz: realmente só serão chamados se promoverem Shalom. Se promoverem plenitude. Isso é algo muito amplo que a gente podia ficar aqui, olha, 1 hora falando só sobre esse verso 9. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito bem. Vamos para o próximo verso, o verso 10.
Próximo verso, verso 10. Capítulo 5, verso 10. Dando continuidade ao verso 10. Capítulo 5, verso 10. Prestem bastante atenção. Acharei felizes, o que é sempre repetido, o que Yeshua repete várias vezes, dezenas de vezes, para que eles não se esqueçam disso. Que feliz não é, em nenhum momento Yeshua vai dizer, feliz é quem tem muito dinheiro, feliz é quem mora na capital, felizes são... Não. Ele coloca várias formas aqui que fazem todos aqueles que estão ali, rejeitados pela sociedade, entenderem que eles sim podem ser felizes. Não é somente através das riquezas. Isso não traz felicidade. É isso que ele está querendo dizer. Acharei, felizes. Então eles ouviram muitas vezes essa palavra. Hanirdafim, Ekev, Sidekatam, Kilahem, Malhut, Hashamayim. Olha que interessante. Felizes os que são perseguidos. Os que são perseguidos. Aí vem a palavra Ekev. A palavra Ekev quer dizer, ao pé da letra, calcanhar. Dessa palavra que vem a palavra Yaakov, do nosso pai. É só acrescentar o Yud. Você acrescentando um Yud aqui, fica Yaakov. A mão que segura o calcanhar. Então, felizes os que são perseguidos, em recompensa, Ekev tem esse significado na escritura. Inclusive é uma porção, Ekev, uma porção da Torá no livro de Devarim. Ekev, recompensa. Ekev é um resultado de uma escolha. De onde pisamos o nosso calcanhar. Se pisarmos no lugar errado, vamos cair. Se pisarmos em falso, a serpente pode nos picar. Ou pisa na cabeça da serpente, ou pisa em falso e ela nos pega. É o sentido das escolhas que fazemos. Se escolher bem aonde você pisa, a recompensa será boa. Se você pisar no lugar errado, você cairá. É uma recompensa. Ekev Rav, grande recompensa. Então, felizes os que são perseguidos em recompensa, se decatam da justiça, da procura, da busca por fazer justiça. E justiça, aqui não está falando de tzedakah, aqui está falando de tzedek. A obediência cuidadosa de todos os mandamentos de Adonai, como ele nos ordenou fazer, diante dele será a nossa justiça, tzedek. Ekev tzedekatam, felizes os que são perseguidos porque buscam obedecer os mandamentos, porque buscam viver a palavra do Eterno, porque buscam ser pessoas justas, corretas, honestas, sinceras, porque buscam se afastar desse sistema pagão. Esses são felizes e são perseguidos por isso. Então, aqueles que são perseguidos pelo fato de fazer o que é mal, aí são bandidos. Mas uma pessoa que é perseguida porque faz o bem, porque faz o correto, porque faz o certo, porque obedece a palavra do Eterno, essa é feliz. Sabe por quê? Kilahem Malhut Hashamayim, porque deles é o reino dos céus. Já vimos sobre Malhut Hashamayim
Você pode assistir novamente, se você não assistiu ainda, o primeiro estudo do Sermão da Montanha, que nós explicamos, tomamos praticamente todo o estudo explicando esse termo Malhut Hashamayim, termo muito utilizado pelos sábios no primeiro século, e somente Matitiyahu, Mateus, é que utiliza 32 vezes esse termo, ninguém mais na Escritura. Então, aqueles que procuram a justiça, que procuram a obediência aos mandamentos, são perseguidos. Até o dia de hoje. Não como eram no passado. Hoje é uma perseguição, vamos dizer, um pouco mais psicológica. Mas não a ferro e fogo como era no passado. Mas continua. A perseguição continua. Agora vem, relacionado à perseguição, outro texto muito interessante, que é muito bom quando estudamos ele dentro do contexto original. Então, acompanhe comigo, por favor. Aqui, Yeshua já muda um pouco essa repetição, esse mantra de Ashirei, 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 felizes, felizes. Ele usa também felizes, mas de outra forma. Ele usa Ashireichem, Ashireichem. Felizes são vocês. Ashireichem, felizes são vocês. Antes ele fala felizes, de uma forma genérica. E agora ele aponta para todos aqueles que estão ouvindo, mas diretamente para esse grupo que ele vai falar aqui agora. Im Iharfu, felizes são vocês. Im com mem e aleph e mem é si. Im com ain e mem é com, junto. Aqui é si. Im e harfu, se os insultarem. Felizes são vocês se os insultarem. Se alguém te insultar, ou se pessoas insultarem vocês. Como é que uma pessoa que recebe um insulto pode ser feliz? Gente, são coisas que aquelas pessoas passavam praticamente diariamente. As situações que estão sendo levantadas, elas passavam diariamente e tinham na cabeça, somos infelizes. Por que o Eterno nos permitiu nascer aqui, viver aqui, dessa forma, desse jeito? Yeshua muda, faz eles verem as coisas de outro formato, de outra forma, de outro lado, do outro lado da moeda. Vocês são felizes sim. Felizes? Não, mas nós somos perseguidos. Vocês são felizes. Porque vocês são felizes se forem perseguidos. Irdefu, se forem insultados. Irarfu, irdefu, se forem perseguidos. Vocês são felizes. Felizes são vocês. Se forem insultados, se forem perseguidos, não tem não há conjunção. E se forem perseguidos. Não, é como se houvesse vírgula. Irarfu, se forem insultados. Irdefu, se forem perseguidos. Etchem. Felizes são vocês se os insultarem, se perseguirem vocês. Uva shaker. E na falsidade, shaker. Shin, kuf, resh. Shaker. É o contrário de emet, verdade. Shaker, falsidade, mentira. E na falsidade, yaviu, introduzirem o quê? Dvatchem ra'a, ou
Opa, essa palavra é muito conhecida para quem estuda a Torá. Vocês devem se lembrar da Paraxá. Se lembra ou não se lembra? A Paraxá do capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Lembra dessa Paraxá? Essa porção? Tá lembrado, não? Dibatam Ra'a. Claro que no singular. Paraxá Vayeshev. Dibatam Ra'a. Difamação, relato maldoso, calúnia. Quem é que aparece lá em Gênesis 37 praticando isso aqui? Iosef, José. Quando ele praticou isso contra os irmãos. Dibatam Ra'a, calúnia. Sempre disse isso para vocês, que a maioria das traduções suavizam por causa do Iosef, de José. Mas tem que entender que Iosef, ele tem duas partes na vida. Ele foi uma pessoa no capítulo 37 e a partir do capítulo 39 de Gênesis ele foi outra pessoa, ele mudou. E é claro que o que fica é a última parte, é a última... Sempre o que fica é o final. O início não é importante quando o final... o importante... Você pode ter o melhor início... Um time de futebol pode ter o melhor início, uma Copa do Mundo, ganha todos os jogos, chegar na final e perder, ninguém vai lembrar de tudo que ganhou. Um time pode conseguir chegar à final de uma competição com muita dificuldade, jogando mal, empatando, ganhando nos pênaltis, mas chega à final e ganha, o que ficou para trás ninguém lembra mais. O importante é o final. Então, por isso que Yosef marcou a última parte dele, né? O final, que é o que mais importa de fato. Mas essa expressão aparece lá também em Gênesis. Dibat vem de palavra, de falar, de vatá, de vatam, calúnia, de vatam, e quando tem a palavra ra'a, que é mal, malvado, maldoso, é justamente isso. Calúnia, difamação, relato maldoso. Então, Yeshua está dizendo, felizes são vocês se os insultarem, se perseguirem vocês, e na falsidade, na mentira, sheker, introduzirem dibaterem palavras contra vocês, mas, ra'a, difamações, calúnias, ba'avur shemi, por causa do meu nome. Então, felizes são vocês se os insultarem, se perseguirem vocês e na falsidade introduzirem calúnias, ou seja, difamações contra vocês por causa do meu nome. Shemi, meu nome. E Yeshua, por causa do meu nome. Yeshua estava preparando todos aqueles, e não só eles, mas ele sabia que isso se espalharia pela terra e chegaria até os nossos ouvidos nos dias de hoje. Hoje não é diferente. Continuamos como fomos no passado, nosso povo, o povo da Teshuvá. Fomos perseguidos, sim, por causa do nome dele. Muitos dos nossos irmãos viveram nas cavernas, debaixo da terra, sendo perseguidos para serem eliminados. Um povo estranho que guardava a Torá, mas mantinha o testemunho de Yeshua, não se apartava dele, como encontramos na cidade maravilhosa de Súcia, lá na cidade antiga, onde está ali gravado em um mosaico o nome do nosso Mashiach na entrada de uma sinagoga, a única de Israel que tem o seu nome gravado. Olha, essa perseguição, que é de várias formas, insultos, começa com insultos, depois perseguições, mentiras, calúnias, difamações, continuam da mesma forma até os dias de hoje. Os
Sotnei HaMashiach, os opositores do Mashiach, que é a palavra que aparece no hebraico, essa palavra, que foi mistificada, né? Soten HaMashiach, opositor do Mashiach como anticristo, né? Sotnei, anticristos, né? Anticristos. Eu nem sei colocar isso no plural. Os anticristos. Pronto. Sotnei HaMashiach, na verdade, tem nada a ver com isso. Não é nada de mistificação, de nada disso. Sotnei, já explicamos no nosso canal. Né? Só Yohanan, assim como Matitiyahu, só ele fala sobre Malchut Hashamayim. Somente Yohanan, nas suas cartas, inclusive, ele cita Soten HaMashiach e os Sotnei, plural, opositores do Mashiach. Esses opositores que negam, inclusive, a existência de Yeshua. Veja que loucura. Não há ninguém na Terra que foi mais documentado por mais de uma pessoa do que... Me diga uma pessoa que foi mais documentado que Yeshua. Me diga uma. Não tem nada na história sobre ele. Quem disse que não tem? Então você não lê a história, né? Você não lê. Você não lê Flávio Josefo, você não lê... Você tem que ler os historiadores do primeiro século, não é do século XXI, não. Você tem que ver é de quem viveu lá. Né? Tácitos, Romano, e de povos diferentes. Yosef Ben Matitiyahu, Flávio Josefo, judeu. Matitiyahu, conhecido como Levi, judeu. Marcos, Yohanan Marcos, judeu. Lucas, judeu. Yohanan, judeu. Shaul Hashaliach, judeu. Shimon Kefa, judeu. Yaakov Hatzadik, o seu nome está gravado na história, na arqueologia. Yehudi, judeu. Yohanan Hamatbil, Yohanan imersor, que inclusive o próprio Flávio Josefo fala também sobre ele. Fala sobre Yaakov, o irmão de Yeshua. Está gravado na história, meu amigo. Além de ter historiadores, temos arqueologia. É a mesma coisa de dizer que não aconteceu o Holocausto. É alguém chegar e dizer isso, essa loucura, como de vez em quando aparece um maluco aí. Nunca existiu o Holocausto. Tá certo. Mas nós temos documentos. Nós temos um museu lá inteiro de documentos, de imagens, de fatos concretos. É algo concreto, meu amigo. É um fato. Temos provas. Não é conversa, não. Assim também de Yeshua. Você não acredita, não tem problema nenhum. Você não quer ouvir falar sobre ele, não tem problema nenhum. Ninguém aqui quer te obrigar a nada. Isso é errado. Obrigar alguém a qualquer coisa que seja, por melhor que seja. Isso é errado. Você escolhe o que você quiser. Mas o que estamos falando aqui é dessa perseguição terrível, calúnias e mais calúnias, mentiras e mais mentiras, e tem muita gente que acredita nessas bobagens. Eu não gosto de Yeshua, tudo bem. Eu não quero saber de Yeshua, tudo bem. Mas dizer que ele não existiu, dizer que ele foi isso, que ele foi aquilo, quanta calúnia, quanta mentira que inventam aí. O Talmud está cheio de mentiras sobre Yeshua. Muitas mentiras. Uma delas, inclusive, que a sua mãe, que Yeshua é filho de um soldado romano. Que loucura, que maluquice. Que loucura. Que mentira. Sheker, mentira. E um dia, quem escreveu será chamado pelo Eterno, vai dizer, você escreveu isso por quê? Do meu filho. Por que você mentiu? Um dia será chamado. Aqueles que propagaram, aqueles que compartilharam a notícia, também serão chamados. Igual como se faz hoje já, viu? Cuidado com as mensagens que você compartilha das redes sociais da vida. Cuidado.
Cuidado. Mensagens, né? É muita mentira, é muita difamação. Mas a gente aprende na Techuvá algo muito especial, que já vimos no Salmo 23, no estudo. O Eterno nos faz caminhar sobre águas tranquilas, sobre águas sossegadas. Pode falar o que quiser. Eu não tô nem aí. Pode falar. Não vou entrar em discussão, não vou entrar em briga, porque esse não é o perfil da Techuvá, entendeu? Nosso perfil, águas tranquilas. Quiser sentar para ouvir, para aprender com a gente, quiser perguntar. Agora, se vier para cá para discutir, para brigar, aqui não acha vez. Na Techuvá, total, não. Aqui não tem vez, não. Discussão, briga. Acredite no que você quiser, meu amigo. Acredite em quem você quiser. Não tem problema, não. Mas o que são de mentiras, de calúnias, insultos que o nosso povo sofreu, não se compara com que o povo que guarda a Torá e tem o testemunho de Yeshua sofre hoje. As calúnias, as difamações, as perseguições. Porque muitos não querem aceitar que você não possa ter uma fé verdadeira na palavra, completa. Muitos não querem isso. Quer que você, ou você seja uma religião, ou você seja outra. Graças ao Eterno que não damos as mãos a nenhuma religião. Não damos a mão a nenhuma delas. Nenhuma delas. Nós estamos muito além. Com toda a humildade a gente diz isso. A gente pode avançar. A gente pode dar as mãos ao Eterno. Com o nosso Mashiach nos guiando. Ele é o anjo que nos leva, ele é o mensageiro do Eterno, que nos leva até o lugar que o Eterno escolheu. Essa perseguição veio muito forte, inclusive, para o próprio povo durante o primeiro século, quando o próprio Rabino Shaul cita aos colossenses, aos gregos lá em Colosso, a perseguição que eles os insultos que eles estavam recebendo por parte de judeus que não aceitavam que eles pudessem guardar Shabat, que eles pudessem guardar as festas, mas vocês não são judeus. Não, mas nós vivemos a palavra e as festas bíblicas não é de uma religião, é da Torá. Shabat é da Torá. O Eterno escreveu com a sua mão. Zahor et Yom HaShabbat lekadisho. Ele não falou isso para um povo só. Falou para todas as nações. E eu faço parte do seu povo. Do único povo que ele tem. Não importa de que nação eu seja. Ah, você não pode. E Shaul, com muita sabedoria, enviou para eles uma carta. Shaul, como atesta o historiador Gesa Vermes, as suas cartas eram em hebraico e ele tinha um amigo muito conhecido por vocês, chamado Lucas, que tinha um conhecimento maior. O que mais tinha conhecimento de grego era Lucas. E Lucas traduzia para o grego. Então as cartas de Shaul todas eram em hebraico. Shaul falava grego, mas não tinha aquela... Alguém que fala uma língua porque aprendeu de ouvir,
Mas não tem aquele domínio. Não é aquele domínio. Você consegue conversar, mas um domínio para fazer uma carta imensa. Shaul, ele fez a carta e disse lá para aqueles irmãos que estavam iniciando a techuvá: não deixe ninguém julgar vocês, importunar vocês por causa do Shabat, das festas, porque tudo isso é um reflexo, um espelho, uma sombra do que está por vir do mundo vindouro. Todo o corpo é do Mashiach. Guardem o Shabat, sim. Celebrem as festas, sim. Deixa falar, deixa falar. É como um cão que fica latindo, deixa falar. Só fala latir. Eles não guardam e não querem que ninguém guarde. Pronto. Guarde no seu coração, seja humilde. Você quer celebrar o Shabat? Você quer viver a kasherut? Não quer comer qualquer coisa? Quer comer de acordo com o que o Eterno ensina? Faça. Não deixe ninguém te julgar pelo que você come, pelo que você bebe, pelo que você celebra. Baruch Hashem. Felizes são vocês se os insultarem, se perseguirem vocês e na falsidade introduzirem calúnias, difamações contra vocês. Avur Shemi, por causa do meu nome. Me despeço de todos vocês. Chegamos ao fim dessa segunda aula. Espero que vocês tenham aprendido com o nosso Mashiach, com as palavras dele. Que o Eterno te fortaleça, te guarde, te livre de todo o mal. Hazak, Hazak, Benito Hazek. Seja forte e sejamos fortalecidos. Fica para vocês essa maravilhosa canção, Salmo 22, verso 5 e verso 6. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shalom, Haverim. Shalom, amigos. Laila Tov. Uma boa noite a todos. Necha
Let